Ei, estudante, beleza? Aqui é o professor Thiago e vou te mostrar aqui como fazer um caderno inteligente gastando menos de R$ 10. Olha só, esse aqui é o meu caderno, meu modelo de caderno inteligente. Deixa eu só primeiro ilustrar o seguinte, né? A gente fala de caderno inteligente como sendo esses cadernos, por exemplo, nesse formato, tem outro, né? Tem outros, na verdade, mas basicamente é isso aqui. É um caderno estilo fichário, caderno de disco. É aquele caderno em que você consegue pegar, por exemplo, uma anotação, um material que você tem e por meio da estrutura que ele tem, seja, né, pelos furinhos aqui ou pelo disco, você consegue manipular ali as folhas, trocar a ordem, colocar elementos a mais, colocar pastinha, marcadores e tal. E é legal que só, eu gosto, tenho vários, mas é o seguinte, com o tempo eles vão caindo aqui um negócio ou outro, vai ficando meio chato e fora que é caríssima, né? E aí o que eu fiz? Eu sempre gostei muito assim de um material mais, digamos, mais raiz. E aí eu fiz esse modelo de caderno aqui, ó, que custa menos de R$ 10, até porque ele é só um monte de papel, tá? E eu queria te mostrar como é que eu faço, como é que eu organizo, porque eu vejo muita gente falando assim que, ai meu Deus, eu preciso do meu caderno inteligente, eu não sei o quê, não tenho dinheiro e se frustra e tal. Então eu queria trazer aqui uma coisa que eu uso com os meus estudantes para você ter aí como base. Olha só. Para começar, esse aqui é o meu caderno de neurociência, digamos, né? É o que eu uso para trabalhar essa parte toda de como estudar e aprender. Eu tenho também um de biologia, só que ele tá lá no poliedro, esqueci lá, mas com esse aqui eu já consigo te mostrar o que eu preciso. E o que é o caderno que eu fiz aqui, ó? Basicamente, eu tenho aqui esse grampo, né? Que a gente aperta aqui e ele serve para segurar um montinho de papel. Isso aqui você compra em papelaria, baratinho, coisa de R$ 2, eu acho, menos até. Tem os pequenininhos também, se você quiser fazer um caderninho menor, e a premissa sempre é a mesma, né? Você tem isso aqui como um grampinho para segurar as coisas. E como que eu organizo o tal do meu caderno inteligente? Eu faço assim, ó. Eu tenho ele organizado, né, como um monte de folhas de papel, basicamente, que dependendo do caso eu posso grampear ou não. Essas aqui estão todas soltas, e repara, aqui eu tenho as minhas anotações em folha solta. Eu gosto de usar folha solta, porque eu acho que me dá mais mobilidade, me permite ter mais liberdade de anotar as coisas e levar tudo para lá e para cá. Se eu quiser, por exemplo, essas 3 folhinhas e levar para algum lugar, basta pegar isso aqui, botar numa pastinha separada e levar. Eu não preciso levar todo o caderno toda vez, por isso que ele também é o tal do caderno inteligente, né? Você não precisa ficar movimentando todo ele. Então eu tenho aqui as minhas anotações que eu vou organizando e tal. Aí aqui eu tenho essas anotações, por exemplo, que eu chamo de notas, né? Notas de livros que eu estou lendo. Aí eu venho aqui e uso uma folhinha dessa, né? Um cartãozinho desse que é mais durinho, e uso ele para proteger aqui o cantinho. Então eu coloco aqui, por exemplo, e deixo aqui. Então esse aqui é o quê? É como se fosse uma matéria. Se você usasse esse caderno aqui, por exemplo, aqui podia ser biologia, aqui física, química, matemática e assim vai. Você pode separar por matérias. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu caderno de notas. Aqui eu tenho os guias de estudo. E aí, repara, eu posso usar material que eu fiz à mão. Esse material aqui eu fiz, por exemplo, usando o Adobe Illustrator para mostrar métodos de anotação. Então, eu deixei tudo impresso também como referência. E eu deixo todo mundo organizado aqui como um guia visual. Aí aqui, eu junto com esse, por exemplo, e deixo aqui. Eu tenho também os curtas, né, que são os vídeos que eu uso, aliás, são os resumos que eu uso para rede social, para gravar videozinhos, né, aqui e acolá, mais curtinhos, né? São tipo mini resumos de aula que eu uso para gravar a aula, que eu uso para tirar xerox e entregar para os meus alunos e tal. Então, eu tenho aqui todo um material também, manual, sempre manual, preferencialmente, né? Não todos, mas normalmente tudo manual. E eles estão aqui também anotados, certo? Então, aqui eu tenho o curtas. Aqui eu tenho mapas, então são textos que eu uso para fazer treinamento da galera. Onde eu tenho o texto, por exemplo, e na sequência o mapa mental do texto. Então eu deixo tudo organizado aqui também, certo? Então eu faço aqui e depois utilizo para fazer umas atividades com os meus alunos, para ensiná-los a fazer mapa mental. E aqui eu tenho as folhinhas de reserva, de sobra, né? São folhas brancas, geralmente pontilhadas, né? Eu uso folhas pontilhadas, ó, você vai ver, mas eu também deixo algumas folhas brancas sem pontilhado nenhum, que eu uso para escrever e fazer anotações. E aí basicamente é isso, ó. Setorizei o meu caderno. Agora eu faço o quê? Agora eu junto todo mundo, dou uma arrumadinha aqui, deixo, né, essa folhinha de proteção aqui mais ou menos centralizada e pronto. Pego aqui meu grampo
e coloco, certo? Dessa forma, eu mantenho as minhas anotações todas no mesmo lugar, sempre juntas, e na medida que eu preciso de alguma coisa ou mexer na posição e na sequência, eu faço o quê? Aí eu consigo movimentar e vou adequando, certo? Isso, claro, é o que eu já faço, por exemplo, e que você pode fazer e talvez já faça, em qualquer caderno por aí, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um caderno que eu posso fazer esse movimento, né? Eu gosto de, por exemplo, escrever lá alguma coisa e botar aqui na posição certa, na sequência certa, dentro de uma linha lógica do que eu estou escrevendo. Eu gosto desse caderno, por exemplo, né? Desse formato aqui de folha, pontilhada, menorzinho e tal. Mas, às vezes, eu sinto falta de ter uma folha maior, ou de ter um caderno assim mais bruto, que aqui, né? Às vezes ficou amassadinho, aí começa a rasgar no canto e tal, as folhas podem cair, dependendo do manuseio. Então, é mais chatinho de usar, dependendo. E, às vezes, não tenho, eu pelo menos não encontro sempre o refil da folha. Enfim, é um saco, né? É mais fácil você garantir que uma folhinha dessa resolve a tua vida. E a vantagem disso, né? Aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui um caderno que eu usei durante o meu mestrado, né, em ensino de ciências, aqui na UFAC. A diferença de um caderno tradicional é essa, né? Aqui eu tenho as páginas já fechadas e não tem muito que eu possa fazer, né? Se eu quiser mexer aqui a sequência, por exemplo, e trocar alguma coisa de lugar, eu já não consigo também, né? Então, o caderno fixo, o chato dele é isso, que você não consegue mexer na sequência das coisas que você tem aí para trabalhar. De repente tem uma anotação que está aqui e que faria muito mais sentido se ela estivesse aqui nessa folha. Tá? Então, o caderno inteligente, que a gente diz, né, ele te dá essa liberdade aí de poder movimentar as coisas. Tá? E aí, testando tudo que é modelo, inclusive o caderno inteligente tradicional de disco, né, que custa aí seus 150, 200 reais, testando para lá e para cá os modelos, acabou que eu me afeiçoei muito nesse aqui, que é o mais simples de todos, super baratinho. A única coisa que você precisa é de um grampo, lembrando que os grampos são variados, né? Você pode ter grampinhos aí maiores e menores, e precisa talvez de uma folhinha mais dura, ou não. Às vezes você pode pegar só uma folha e dobrar ela e fazer dessa proteçãozinha aqui, para não só proteger o papel, mas também para setorizar. E aí o que eu faço com isso aqui para movimentar? Eu boto numa pasta, né? Eu tenho uma pasta um pouquinho mais grossa, eu coloco dentro lá e ele fica ali protegido na mochila sem se amassar todo. Se eu precisar levar um pedacinho dele apenas para algum lugar, para uma aula, para, sei lá, eu vou ler algum livro e não preciso levar o trambolho todo, o que eu faço? Eu venho ali, por exemplo, em notas, né? Que é onde eu guardo as coisas que eu estou lendo, e aí eu tiro aqui, por exemplo, só essas 3 folhinhas, boto numa pastinha pequenininha e levo na minha mochila. Então é super fácil. Terminei, devolvo. Não está nessa posição aqui, na verdade é nessa. Então, venho aqui rapidinho, coloco na posição certa e pronto. Arrumei aqui, fechou. Só pegar de volta e colocar aqui a minha presilha. Pronto, tá aí meu caderno organizadinho, tá bom? Então, só queria deixar, estudante, essa dica para você, porque eu vejo gente sofrendo aí, desejando coisas que não pode ter e desejando coisas que não precisa ter. Eu tenho certeza que você consegue comprar um grampinho desse aqui, custa R$2,50. Você tem aí uma papelada, só junta tudo e pronto. É isso. Isso aqui é um caderno inteligente, raiz, facinho de usar, de manusear e que vai te ajudar demais aí no teu dia a dia de estudante, tá bom? Espero que você tenha gostado aí da dica. Se você tem alguma recomendação também para facilitar a vida do estudante, deixe aí nos comentários que vai ser um prazer, tá bom? Então é isso, a gente se vê. Não esquece de deixar teu like por aí e se inscrever aqui para me seguir, tá bom? Abraço!